Já imaginou ver a sombra do dia voltar para trás, não por um eclipse, não por um truque de luz, mas por intervenção direta do Deus Todo-Poderoso? Há um milagre na Bíblia tão esquecido, tão extraordinário, que parece mais lenda do que verdade, mas está escrito, foi testemunhado, foi confirmado. Deus não apenas ouviu uma oração, ele interrompeu as leis do tempo, do espaço e do cosmos. Em um momento de morte iminente, o rei Ezequias orou, e como sinal da cura prometida, o Senhor fez o impossível. A sombra recuou 10 graus no relógio de sol do rei Acás. O tempo voltou. O universo obedeceu à voz de Deus. Hoje, quase ninguém fala sobre esse evento, mas o céu se moveu por um homem. E a Bíblia garante, o mesmo Deus ainda pode mover os céus por você. Neste vídeo, vamos reviver essa história esquecida, descobrir os bastidores proféticos e desvendar por que Deus decidiu alterar o curso do tempo por causa de uma oração sincera. Fique comigo até o fim, porque talvez, nesta geração, Deus ainda esteja disposto a inverter sombras para aqueles que o buscam de coração. O cenário era sombrio. O trono de Judá estava ocupado por Ezequias, um dos reis mais justos que já haviam reinado sobre Jerusalém. Temente a Deus, reformador espiritual, destruidor de ídolos, ele havia liderado o povo de volta à aliança com o Senhor. Mas agora sua força o abandonava. A morte o espreitava. Ezequias havia caído doente, gravemente. O profeta Isaías, servo de Deus, entrou nos aposentos do rei com uma mensagem direta e mortal. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. A sentença era definitiva. A palavra havia saído da boca do profeta. Mas Ezequias fez algo incomum. Sem discutir, sem se desesperar em público, voltou seu rosto para a parede. E ali, em silêncio, entre lágrimas, orou: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Isaías 38:3. Ele não pediu cura, pediu apenas que Deus se lembrasse de sua aliança. Seu choro partiu o céu. Antes que Isaías deixasse o pátio, Deus o deteve. Volta e dize a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Isaías 38:5. Um decreto celestial foi revertido por uma oração sincera, mas Ezequias queria mais. Um sinal visível de que aquilo não era apenas consolo emocional. E então, Deus decidiu mostrar que para ele, o tempo obedece. O sinal que Deus prometeu não foi simbólico ou poético, foi astronômico. Isaías perguntou a Ezequias: o que preferes como sinal? Que a sombra avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? Era como perguntar: quer que o tempo corra mais rápido ou volte atrás? Ezequias, em sabedoria, escolheu o impossível. É fácil a sombra adiantar 10 graus. Não. Retroceda a sombra 10 graus. 2 Reis 20:10. O relógio de sol do rei Acás era uma escadaria que servia como marcador solar. Cada degrau correspondia a uma unidade de tempo. E então, diante de todos, a sombra começou a recuar. 10 graus, o equivalente a 40 minutos de tempo real, em plena luz do dia. E clamou o profeta Isaías ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus. 2 Reis 20:11. O mundo antigo, acostumado aos ciclos celestes, veria esse evento como uma ruptura cósmica. Foi como se Deus dissesse: eu não apenas controlo os reinos, eu controlo o tempo. Esse milagre não foi apenas um sinal para Ezequias. Foi um testemunho público, visível e potencialmente observado até mesmo por emissários da Babilônia, que mais tarde visitariam Jerusalém curiosos sobre esse portento celeste. Mas havia um preço para esse milagre, porque o tempo que Deus devolve também será cobrado. Agora curado e cheio de vida, reinou mais 15 anos. Deus o havia honrado, mas nem todo presente é bem utilizado. Durante esse tempo, o coração do rei começou a se exaltar. Seu coração, antes quebrantado, agora se enchia de orgulho. Porém não correspondeu Ezequias, segundo o benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou. 2 Crônicas 32:25. E nesse mesmo período, nasceu seu filho, Manassés, um dos piores reis da história de Judá. Idólatra, assassino, pervertido. Manassés profanou o templo, matou inocentes
e trouxe Judá à beira da destruição. É duro dizer, mas se Ezequias tivesse aceitado sua morte no tempo determinado, Manassés jamais teria nascido. Esse dilema nos confronta. O que fazemos com o tempo extra que Deus nos dá? Ele é sempre um presente, ou também um teste. Ezequias mostrou os tesouros do templo aos babilônios, e isso mais tarde traria consequências devastadoras para a nação. O relógio de sol voltou, mas com ele veio também a responsabilidade de cada segundo. Muitos se perguntam, isso foi literal? Deus realmente moveu os céus? Os estudiosos debatem. Alguns veem nisso uma ilusão ótica, outros uma distorção local da luz solar. Mas os que creem sabem, Deus não está sujeito à física. A física está sujeita a Deus. Se Ele criou os céus e a terra com uma palavra, por que não poderia deter o sol, como fez com Josué? Josué 10, 12 e 13. Por que não poderia fazer a sombra andar ao contrário? Curiosamente, culturas antigas têm registros de dias anormalmente curtos ou longos. Algumas fontes assírias e babilônicas falam de dias de confusão celeste. Até os incas e chineses mencionam sol que recuou. Não é prova absoluta, mas é sombra da sombra. O mais importante é o que esse milagre revela. Deus ouve, Deus responde, Deus se move. E mais, Ele não apenas acrescenta dias à nossa vida. Ele pode reordenar nosso tempo perdido. O relógio de Acaz não era apenas um instrumento de horas. Ele representava o curso natural da vida, o fluxo do tempo, a certeza do destino. Quando Deus fez a sombra voltar, Ele quebrou essa lógica. Ele provou que nada é irreversível para Ele, nem mesmo o tempo, nem mesmo a morte. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Deus pode interromper a decadência, pode restaurar o que foi perdido, pode mudar diagnósticos, reescrever destinos, apagar decretos. Mas também espera que, diante de um milagre, nossa resposta seja humildade, reverência, gratidão. O milagre da sombra revela que orações verdadeiras têm poder, que lágrimas sinceras sobem aos céus e que Deus ainda move o tempo por amor a seus filhos. Hoje, talvez sua vida esteja no fim de um ciclo, talvez as sombras estejam avançando depressa demais, mas o mesmo Deus que ouviu Ezequias ainda ouve, ainda responde, ainda inverte o relógio. O tempo é dele, e o tempo dele é perfeito. Não se esqueçam de se inscrever e dar o seu like. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe com seus amigos para propagar esse conhecimento. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.